Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Machado, sou responsável pela disciplina de métodos do treinamento esportivo e eu estou aqui gravando esse vídeo para falar da AP2, tá bom? A AP2, lembrando que ela é dividida em dois momentos, primeira parte e segunda parte. A primeira parte prática, a gente vai para um ambiente que permita um certo deslocamento e vocês, para saber exatamente o que vocês vão fazer, a gente vai reproduzir o que nós fizemos lá na AP1, ou seja, vocês vão ter um vídeo, os vídeos das minhas aulas conceituais como guia para ser realizado a AP2. Então, lembrando, a aula 1, aula 2 e aula 3 da unidade 3, tá, serão utilizadas para essa AP2. Então, vocês têm que voltar lá na aula 1, 2 e 3 da unidade 3 para vocês verem o que eu falo lá sobre intensidade de esforço e vocês vão fazer isso também aqui na prática. Então tem uma das minhas aulas que lá eu conduzo de uma certa forma, vocês vão tentar aplicar aqueles métodos que eu mostro lá com alguns atletas na prática. Tá? Eu não vou estar explicando a P2 lá, tá? Porque lá é uma aula conceitual, mas vocês vão usar como referência. Tem uma delas, a aula 1, que eu mostro como colocar o frequencímetro, como colocar os equipamentos no sujeito, os tipos de intensidade existentes. E depois a aula 2 e 3 eu mostro alguns atletas fazendo movimentos de mudanças de intensidade e ritmos em corrida e outras variações também. Então vocês vão tentar reproduzir a maioria dessas atividades na prática. Então é muito mais um momento que vocês reproduzem, assim como nós fizemos lá na P1, para vocês vivenciarem esses momentos. Na segunda parte, que acontece na outra semana, vocês vão responder algumas questões em relação a esse tema de intensidade, tá bom? Então é só assistir a aula 1, 2 e 3 da unidade 3, que vocês já vão ter todo o repertório necessário para reproduzir os movimentos. Então não precisa se confundir muito lá, não vai se atrapalhar não. É só reproduzir para vivenciar as mudanças de intensidade que eu menciono nessas aulas. Tudo bem? Desejo a todos uma ótima atividade e até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Machado, sou responsável pela disciplina de métodos do treinamento esportivo e eu estou aqui gravando esse vídeo para falar da AP2, tá bom? A AP2, lembrando que ela é dividida em dois momentos, primeira parte e segunda parte. A primeira parte prática, a gente vai para um ambiente que permita um certo deslocamento e vocês, para saber exatamente o que vocês vão fazer, a gente vai reproduzir o que nós fizemos lá na AP1, ou seja, vocês vão ter um vídeo, os vídeos das minhas aulas conceituais como guia para ser realizado a AP2. Então, lembrando, a aula 1, aula 2 e aula 3 da unidade 3, tá, serão utilizadas para essa AP2. Então vocês têm que voltar lá na aula 1, 2 e 3 da unidade 3 para vocês verem o que eu falo lá sobre intensidade de esforço e vocês vão fazer isso também aqui na prática. Então tem uma das minhas aulas que lá eu conduzo de uma certa forma, vocês vão tentar aplicar aqueles métodos que eu mostro lá com alguns atletas na prática. Tá? Eu não vou estar explicando a P2 lá, tá? Porque lá é uma aula conceitual, mas vocês vão usar como referência. Tem uma delas, a aula 1, que eu mostro como colocar o frequencímetro, como colocar os equipamentos no sujeito, os tipos de intensidade existentes. E depois a aula 2 e 3 eu mostro alguns atletas fazendo movimentos de mudanças de intensidade e ritmos em corrida e outras variações também. Então vocês vão tentar reproduzir a maioria dessas atividades na prática. Então é muito mais um momento que vocês reproduzem, assim como nós fizemos lá na P1, para vocês vivenciarem esses momentos. Na segunda parte, que acontece na outra semana, vocês vão responder algumas questões em relação a esse tema de intensidade, tá bom? Então é só assistir a aula 1, 2 e 3 da unidade 3, que vocês já vão ter todo o repertório necessário para reproduzir os movimentos. Então não precisa se confundir muito lá, não vai se atrapalhar não. É só reproduzir para vivenciar as mudanças de intensidade que eu menciono nessas aulas. Tudo bem? Desejo a todos uma ótima atividade e até a próxima.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Machado, sou responsável pela disciplina de métodos do treinamento esportivo e eu estou aqui gravando esse vídeo para falar da AP2, tá bom? A AP2, lembrando que ela é dividida em dois momentos, primeira parte e segunda parte. A primeira parte prática, a gente vai para um ambiente que permita um certo deslocamento e vocês, para saber exatamente o que vocês vão fazer, a gente vai reproduzir o que nós fizemos lá na AP1, ou seja, vocês vão ter um vídeo, os vídeos das minhas aulas conceituais como guia para ser realizado a AP2. Então, lembrando, a aula 1, aula 2 e aula 3 da unidade 3, tá, serão utilizadas para essa AP2. Então, vocês têm que voltar lá na aula 1, 2 e 3 da unidade 3 para vocês verem o que eu falo lá sobre intensidade de esforço e vocês vão fazer isso também aqui na prática. Então tem uma das minhas aulas que lá eu conduzo de uma certa forma e vocês vão tentar aplicar aqueles métodos que eu mostro lá com alguns atletas na prática. Tá? Eu não vou estar explicando a P2 lá, tá? Porque lá é uma aula conceitual, mas vocês vão usar como referência. Tem uma delas, a aula 1, que eu mostro como colocar o frequencímetro, como colocar os equipamentos no sujeito, os tipos de intensidade existentes. E depois a aula 2 e 3, eu mostro alguns atletas fazendo movimentos de mudanças de intensidade e ritmos em corrida e outras variações também. Então, vocês vão tentar reproduzir a maioria dessas atividades na prática. Então, é muito mais um momento que vocês reproduzem, assim como nós fizemos lá na P1, para vocês vivenciarem esses momentos. Na segunda parte, que acontece na outra semana, vocês vão responder algumas questões em relação a esse tema de intensidade, tá bom? Então, é só assistir a aula 1, 2 e 3 da unidade 3, que vocês já